Tamar, a heroína que descobriu o plano divino na luta por justiça e redenção sagrada. No 3º ano de Jeoaquim, rei de Judá, quando a terra estava mergulhada na incerteza e os ventos da desgraça sopravam sobre o povo, vivia Tamar, uma mulher da aliança, cuja história seria entrelaçada na tapeçaria da redenção. Casada com filho de Judá, Tamar conhecera o esplendor de uma linhagem promissora. Mas a morte súbita de seu marido trouxe trevas à sua vida, deixando-a em um estado devastador. As tradições tinham seus próprios desígnios, e pela lei levirato, o dever recaía sobre Onã, o irmão de para preservar a honra da linhagem. No entanto, Onã, tomado pelo medo, desobedeceu, deixando Tamar à mercê do desprezo e da opressão. Assim, a dor de uma viúva se tornava um testemunho silencioso da injustiça social. Tamar viu seu futuro se desvanecer como as folhas ao vento, e a honra que deveria ser sua, novamente ameaçada. Os olhares da comunidade a condenavam, e a ausência de voz a sufocava. E assim, em um mundo que esquecia dela, o espírito da mulher se tornava um campo de batalha. Ansiava por justiça, mas a sombra da desigualdade se tornava seu único companheiro. Conduzida pelo instinto de preservação, Tamar decidiu agir. Ao deixar sua casa, o peso do destino a acompanhava como um manto sombrio. A cultura em que vivia não oferecia abrigo, mas as promessas de Deus eram gravadas em seu coração. Disfarçando-se de prostituta, ela desafiava a opressão por meio de um ato de audácia, criando um espaço para reivindicar o que lhe era devido. No caminho para a cidade, sua fé lutava contra a desesperança, um dilema que ecoava através de gerações. Foi quando Judá, seu sogro, cruzou seu caminho. O homem que deveria ser o guardião de sua dignidade não a reconheceu. O silêncio da escuridão se tornou seu testemunho. Ali, na esquina de sua desolação, os destinos de ambos estavam entrelaçados, um reflexo das promessas divinas que aguardavam o devido tempo para serem reveladas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Quando Judá descobriu que aquela mulher disfarçada era Tamar, um turbilhão de emoções o invadiu. O peso da responsabilidade e a revelação de sua própria falha o atingiram como um raio. Ela é mais justa do que eu, confessou, reconhecendo o testemunho de fé que emergia de sua dor. O plano divino começava a se desenrolar diante de seus olhos, revelando que Tamar não era apenas uma mulher à sombra da injustiça, mas uma heroína, um instrumento da graça. A história de Tamar é uma de luta, e luta que entregou uma linhagem ao mundo. Uma herança que culminaria em algo muito maior. Através de sua ousadia, ela se tornou parte da genealogia que levaria ao Messias prometido, uma mensagem de esperança ecoando através dos séculos. Enquanto o destino de Tamar se desdobrava, ela exibia fé em um Deus que opera por meio de caminhos inesperados. Assim, a busca por dignidade, justiça e a confirmação do plano divino ganhava vida, tecendo-se na história sagrada da redenção da humanidade. E com isso, a pergunta ecoava: até onde Deus estava disposto a chegar para que sua promessa se cumprisse? Mesmo através de dor e desespero, o futuro aguardava, repleto de mistérios, deixando a esperança em suspenso. Enquanto a revelação brotava entre Judá e Tamar, a atmosfera pairava carregada de um vasto segredo, não apenas entre eles, mas também nos anais do céu. Tamar, agora ciente de que era parte de um plano muito superior,
experimentou uma coragem renovada que a impulsionou a permanecer firme em sua busca. Era um momento de cruzamento entre o humano e o divino, onde o destino de muitos estava prestes a ser alterado. Judá, em sua franqueza, percebeu que a falha em seu dever gerara consequências não apenas para si mesmo, mas também para gerações vindouras. E com isso, a bênção de Deus, que descansava sobre a casa de Judá, parecia ameaçada. Era como se os próprios alicerces da linhagem estivessem prestes a ser abalados por sua desobediência. Assim, ele disse a Tamar: "Guarda-te, mulher, e que não ocorra em tua vida o que meus erros provocaram. Reconheço hoje que tua justiça é clara como o dia. O que me prometeste pode levar adiante em nome do Senhor." As palavras de Judá, embora repletas de sinceridade, reverberaram com a verdade amarga de sua própria desgraça. Tamar, agora com o sinal da justiça em suas mãos, estava mais consciente do que nunca de que a luta por dignidade e redenção não era apenas uma batalha pessoal, mas um campo de guerra espiritual onde o futuro da nação estava sendo moldado. A promulgação da lei Levirato, que lhe era tão cara, soava como um eco dos desígnios eternos de Deus. Serão as promessas feitas a Abraão e posteriormente a Isaque e Jacó finalmente cumpridas através dela? O tempo passou, e a gravidez de Tamar tornou-se evidente, um bastião de esperança em meio ao desespero. No entanto, a sombra da vergonha ainda pairava sobre ela, e Judá, em seu temor de ser exposto, estava prestes a se calar novamente. Mas a voz do Senhor não se calaria. Ele tinha planos que iriam além das circunstâncias, e as sementes que Tamar plantava se tornariam uma expressão do amor e da soberania divina. Enquanto isso, o povo de Judá olhava com curiosidade e dúvida, e a murmuração ecoava nas ruas de sua cidade. Quem é esta mulher que ousa desafiar os costumes? E como ela pode ser a portadora da vida? Questionavam uns aos outros. Mas Deus, em sua sabedoria, estava prestes a reverter a ótica humana. Ele havia escolhido Tamar para um testemunho que desafiaria a lógica e glorificaria seu nome. Em um momento profético, quando Judá se preparava para condenar Tamar à sua morte, sua revelação se tornaria um divisor de águas. Com um olhar firme, ela anunciou: "Eu sou mãe do filho que trazeis à condenação, e o pai é aquele que possui o selo que eu trouxe em mãos." Judá estremeceu. Reconhecendo o sinal do seu cordão e do seu selo, ele sabia que sua vida estava entrelaçada com esta mulher em uma maneira divina que não poderia ser ignorada. Neste ponto, os olhos de Judá foram abertos para o plano magnânimo de Deus. O desejo divino de redimir a humanidade começava a tomar forma mais clara do que nunca, e a aliança feita com Abraão via sua continuidade através de Tamar, uma mulher que ousou lutar por justiça em meio à dor e ao desprezo, e assim, o que uma vez parecia ser um fim, agora iniciava um novo capítulo. Judá ergueu-se, reconhecendo a providência divina que o cercava e declarou: "Ela é mais justa do que eu, e verdadeiramente parte dos planos eternos de nosso Deus." O entendimento de Judá não só trouxe a redenção pessoal, mas também serviu para modelar o destino de uma geração. E assim, enquanto os ecos de sua decisão ressoavam pelas ruas da cidade, o plano divino de Deus para a criação da linhagem que culminaria em Davi e, em última análise, no Messias, começava a revelar-se. Mas o mistério da vontade de Deus ainda pairava no ar. Até onde El estava disposto a ir para redimir seu povo? E quais segredos ainda permaneciam por desvelar nos livros da história? A trama da redenção estava se entrelaçando, e Tamar, a heroína de sua própria saga, acabou de começar a caminhar em direção ao cumprimento de uma promessa eterna. Judá, agora arrebatado por um novo entendimento, olhou para Tamar com gratidão e reverência. A sua declaração não apenas declarou a justiça da mulher a quem havia desprezado, mas também refletia a obra incansável de Deus que, mesmo em meio ao homem, opera para o bem. E assim,
À medida que os murmúrios da multidão se dissipavam, Judá buscou reacender a fé entre seu povo. Ele convocou os líderes de sua tribo e, em um momento de decisão, declarou: Companheiros de Judá, vamos olhar além de nossas fraquezas e reconhecer a obra de Deus que se ergue entre nós. Tamar trouxe a luz que resplandece nas trevas que nos cercavam. O que parecia uma vergonha é, na verdade, a oportunidade de redenção. Aqueles que ouviram suas palavras hesitaram, seus corações pesados pela dúvida. Mas a convicção que saía da boca de Judá era como fogo. Gradualmente, as vozes de encorajamento começaram a erguer-se, quebrando o pânico que os afligia. A sombra da injustiça que havia se instalado sobre Tamar começou a dissipar-se, dando lugar à esperança. Mas, em meio à transformação nas ruas, um espírito de descontentamento ainda pairava. Entre os homens da cidade, um sussurro de discórdia estourou. Judá foi tocado pela vergonha. Como pode confiar nesta mulher sem honra, uma portadora de escândalos? As palavras se espalharam, bem como o murmúrio de um mal que não desejava ver a luz. As vozes se elevaram, misturando a dúvida à fé emergente. Tamar, por sua vez, não deixou que as acusações cortassem seu espírito. Cheia de confiança no plano de Deus, ela olhou para Judá e falou com vigor: O que o Senhor começou em mim, nada poderá desbaratar. Este filho que carrego será um símbolo da sua fidelidade, e muitos conhecerão a sua glória através de mim. Sua determinação reverberava nas almas dos que a escutavam, como um sol despontando na escuridão da noite. Assim os dias seguiram, e Tamar deu à luz gêmeos. Zera, um dos meninos, saiu primeiro, mas Fares seguiu logo em seguida, segurando o calcanhar do irmão. Este ato singular não apenas prenunciou o conflito entre eles, mas também a profundidade de um plano divino que transcenderia gerações. Os líderes de Judá decidiram celebrar o nascimento com grande solenidade, reconhecendo a importância daquela nova vida. No entanto, ainda havia um fiel grupo que se opunha, descrente do desígnio celestial, que se manifestara através de Tamar. Como pode um evento tão controverso ser marcado como bênção? Questionavam. Deus, que observa de longe, sabia que o clamor da justiça estava em ascensão, e que sua vontade se cumpriria manifestadamente. No silêncio das buscas e dos anseios, ele preparava o coração da nação para o que estava por vir. Desde as promessas de Abraão até a redenção de Davi, cada fio da tapeçaria da história estava sendo entrelaçado. Enquanto isso, Fares, o filho nascido da luta e da justiça, crescia em graça. Havia uma unção sobre ele que não poderia ser ignorada, uma vez que seu nome significava romper, um prenúncio profético do que Deus estava prestes a fazer na linhagem de Judá. Assim, a vida cotidiana na casa de Judá e Tamar continuava, mas os ventos do destino sopravam cada vez mais forte, e a expectativa crescia. Os céus estavam prestes a se abrir com uma nova revelação, e o mundo, embora ainda envolto em dúvida, começava a prestar atenção. E foi então que, em uma noite enevoada, enquanto todos dormiam, um anjo do Senhor desceu e falou ao coração de Judá, proclamando: O plano de redenção está prestes a se desdobrar, e o seu papel nele é maior do que imagina. Permanecerei fiel à minha aliança, e nesta linhagem, grandes coisas virão à luz. Judá acordou sob uma nova luz. Os primeiros raios da verdade e da esperança despontavam no horizonte. Mas o que significava isso para ele e sua família? O que viria a seguir quando os mistérios de Deus fossem desvelados? Mais perguntas surgiam à medida que o drama da redenção ganhava vida. E o propósito divino continuava a se desdobrar em meio às sombras da história. Os dias se passaram na casa de Judá e Tamar, e com cada amanhecer, o peso da expectativa se tornava mais palpável. Fares e Zera, os gêmeos, cresceram sob os olhares atentos da família, envoltos em bênçãos e olhares de desconfiança. Enquanto Judá buscava a unidade entre seu povo,
Tamar se tornava um símbolo destacado da redenção, refletindo as promessas eternas de Deus. Foi numa manhã especialmente clara que a inquietação sensei começou a se manifestar nos corações dos líderes de Judá. Eles se reuniram sob uma velha árvore de carvalho, em um local onde antigos pactos haviam sido firmados no passado. O murmúrio de descontentamento que havia começado nas ruas começou a tomar forma, chegando até eles como um sopro frio. O líder mais velho, Onã, levantou a voz, sua expressividade revelando a ferida do desapego de alguns. Como podemos aceitar que a descendência de Judá venha de uma mulher de tão baixa reputação? Não há vergonha maior para nós. Judá, que estava presente, sentiu seu coração se apertar. A batalha pela unidade era silenciosa, mas pesava em sua alma como um fardo. Ele se levantou com firmeza e, quando falou, sua voz ressoou como um trovão. Meu povo, não podemos ser levados por preconceitos que nos afastam da verdade. Tamar não trouxe vergonha, trouxe a transformação. O Senhor a escolheu para ser parte do nosso legado. Olhem para Fares e Zera, que crescerão em força e glória. O que Deus iniciou, ninguém pode deter. Mas mesmo as palavras de Judá não foram suficientes para calar as vozes inquietas. Uma sombra de incerteza pairava nos ânimos. Enquanto a discórdia se espalhava, Tamar se retirou para o silêncio de sua tenda, buscando a sua presença. Em seu coração, ela orava fervorosamente, lembrando-se das promessas que Deus fizera a Abraão, Isaque e Jacó. Assim como a sarça ardente não se consumia, ela também não se deixaria consumir pela angústia do julgamento humano. Na calada da noite, em meio às estrelas cintilantes que testemunhavam seu clamor, a voz do Senhor ecoou através de um sussurro suave. Tamar, minha serva, eu conheço o seu coração e a sua luta. O que você carrega dentro de você é parte do plano redentor que transcende gerações. Não desanime, pois Fares será um pilar para muitos. Repleta de renovada coragem, Tamar levantou-se com um novo espírito. O que parecia ser um momento de vergonha e dúvida, tornara-se um terreno fértil para a manifestação da glória de Deus. A cada passo que dava, a luz se elevava dentro dela, influenciando todos em sua volta. Assim, enquanto Judá tentava consolar seu povo, as notícias sobre a determinação de Tamar começaram a se espalhar. Sua coragem e fé eram contadas entre os anciãos. Alguns começaram a questionar se Deus não estava, de fato, fazendo algo novo e surpreendente. Num episódio inesperado, o sacerdote da cidade, um homem de grande veneração por sua sabedoria, dirigiu-se a Judá com um amuleto antigo em mãos. Este é um símbolo do que está por vir. Em tempos de incerteza, lembra-te da promessa. Eis que farei uma nova aliança. O que está em nascimento entre você e Tamar será o cumprimento dessa promessa. Muitos virão a buscar a direção do Senhor entre vocês. As palavras do sacerdote trouxeram um peso significativo, e Judá sentiu o fardo da responsabilidade triplicando. Ele compreendeu que a história de sua linhagem já não era apenas sobre uma disputa de honra, mas sobre uma jornada de fé. Um caminho que, se bem trilhado, levaria à instalação do reino divino. Entretanto, a obstrução da dúvida ainda estava presente, um resquício que precisava ser desfeito. Enquanto o nome de Fares começava a ser ressoado como um líder futuro, um eco de incertezas continuava a surgir. Poderiam aqueles que duvidavam ser convencidos da obra de Deus? O que mais estava por vir nesta história de redenção e libertação? Enquanto as noites passavam, Deus, em seu plano soberano, continuava a aguardar o momento adequado para revelações ainda mais profundas. Em breve, um sol que ainda não existia começaria a brilhar, e ao entardecer da vida de Tamar, seu coração pulsava em sintonia com os propósitos do Criador, pois o plano dele estava prestes a desdobrar-se em meio a surpresas divinas, e muitos conheceriam o seu nome. Mas como sempre nos desígnios do Altíssimo, um enigma permanecia. Quem mais seria chamado para participar desta história transformadora?
Os dias seguintes trouxeram uma calma inquietante à casa de Judá. Tamar, com seus gêmeos pequenos, observava as mudanças que se desdobravam ao seu redor. As vozes que outrora carregavam desconfiança, agora eram temperadas com curiosidade. Judá, ao sentir o peso da expectativa dos anciãos, decidiu convocar uma assembleia. Era um risco, mas ele estava determinado a ser a voz da unidade. No dia marcado, o povo de Judá se reuniu em grande número, e o ar estava carregado de murmúrios. Judá, firme em posição elevada, olhou nos olhos de cada homem presente e começou: Meus irmãos, somos uma nação chamada para a grandeza. O Senhor tem um plano em nossos dias, e Tamar não é apenas uma mulher a ser vista com desconfiança, mas um instrumento de Deus entre nós. Ouvindo suas palavras, alguns começaram a movimentar-se entre a multidão. A dúvida ainda ardia como fogo por baixo das cinzas. Entre eles, um jovem chamado Selá levantou-se, e seu olhar estava firme. E se o Senhor não deseja este caminho? E se esta aliança nos levará à ruína? Sua voz, embora hesitante, carregava peso e os olhares se voltaram para Judá. Mas Judá, imperturbável, respondeu com um tom de autoridade: Não foi a promessa que Deus fez a nossos antepassados a nos guiar? Ele nos escolheu, e a nossa história é escrita com os atos de fé. Fares é parte do propósito de Deus, e não devemos nos esquecer que a redenção muitas vezes vem em formas inesperadas. Enquanto Judá falava, a tensão na assembleia aumentava. A presença de Tamar era sentida, e seus filhos brincavam a uma distância enquanto ela observava do fundo da multidão. O olhar dela, um reflexo luminoso de esperança, fazia notar que sua luta não era em vão. No entanto, ao anoitecer, um mensageiro apressado chegou à porta de Judá, trazendo notícias que abalariam a já frágil unidade. Senhor, uma calamidade se aproxima. O povo de Siquém se opõe a nós, e a inquietação está a crescer dia após dia. Eles devem ter ouvido os rumores sobre a linhagem de Tamar e estão determinados a atacar. Um murmúrio cortou a expectativa de esperança. Judá encontrou-se às voltas, não apenas lutando para manter um povo unido, mas agora defendendo sua terra e descendência. No silêncio que se seguiu, Tamar levantou-se, seu coração transbordando com um senso de urgência. Se de fato estamos unidos em bênçãos e promessas, devemos também estar prontos para enfrentar desafios. O que podemos fazer se não invocar a ajuda do Senhor? Por que não clamamos ao nosso Deus por justiça e intervenção nesta provação? Suas palavras ressoaram entre os presentes, e a firmeza de Tamar revelou uma coragem admirável. A assembleia, que num primeiro momento estava repleta de dúvida, agora parecia reverberar com a esperança. É isso mesmo, disse Judá, sua chama interna acesa pela determinação. Agora mais do que nunca precisamos nos unir. O Senhor lutará por nós. Convoquem o povo para orar e jejuar. Façamos um clamor pedindo a direção divina. A multidão se dispersou, mas a semente do pavor permaneceu enraizada em muitos corações. As noites se estenderam, e o clamor alcançou os céus, mas a inquietação em Judá crescia. O Senhor estava em silêncio, como se estivesse planejando uma intervenção a partir de um lugar mais profundo. Assim, um novo dia despontou, e Tamar, ao olhar para o horizonte, sabia que deveria permanecer firme. As promessas de Deus nunca falham, pensou ela, e a nova aliança não era apenas uma profecia a ser cumprida, mas uma confirmação do amor do Criador pela humanidade. Mas enquanto a esperança começava a brotar, uma sombra maior pairava sobre eles. A pergunta pairava no ar, envolta em mistério. O que mais o Senhor estava preparando? Uma batalha estava prestes a se desenrolar, e na fragilidade da condição humana, as mãos de Deus estavam prestes a ser reveladas de maneiras que ninguém poderia imaginar. Qual seria o próximo passo na história divina que nasceria daquela luta? Judá despertou naquela manhã com o peso do mundo sobre seus ombros. Ao olhar para o céu, ele sentia que as nuvens ameaçavam,
como se o próprio Senhor estivesse prestes a revelar a sua vontade. Os ecos da assembleia ainda ressoavam em sua mente, e a determinação de unir seu povo estava repleta de desafios. Ao levantar-se, decidiu que daria um passo em direção ao que ele acreditava ser o destino de sua linhagem. Enquanto isso, Tamar se preparava para enfrentar uma nova realidade. Ela, que já havia enfrentado os julgamentos da comunidade por sua condição, agora se via no centro de uma luta maior. Os gêmeos a observavam, suas pequenas igrejas de inocência em um mundo de conflitos. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, murmurava ela, lembrando-se das promessas que Deus havia feito aos antepassados. Inspiração vinda da memória a impulsionava. Foi então que o mensageiro que havia trazido notícias do povo de Siquém retornou. Judá, ele disse com voz tensa, os siquemitas estão em marcha. Eles não buscam apenas desonrar-nos, mas pretendem levar nossas vidas e nossas esperanças. Judá reuniu os liderados no local sagrado, onde o altar erguido a Javé parecia mais do que apenas uma construção, mas um símbolo de fé em meio à adversidade. Seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, exclamou Judá. Convocaremos soldados e guerreiros, mas antes precisamos buscar a direção divina. Tamar, imbuída de um significado profundo em cada palavra, levantou-se mais uma vez. Com a fé pulsando em seu coração, ofereceu-se como voluntária para ir entre as mulheres e crianças da cidade, para incentivá-las em oração fervorosa. Se a nossa luta é justa, e se de fato o Senhor nos escolheu, não há nada que nos possa impedir, nem mesmo as sombras que cercam a nossa terra, exclamou ela. A cena que se seguiu foi de devoção fervorosa. As mulheres de Judá, guiadas por Tamar, se reuniram em um círculo, clamando ao céu. Senhor dos exércitos, olha para nós, nossa força vem de ti. Ouvindo-as, Judá fez o mesmo, reunindo os homens em um clamor separado, reconhecendo que a verdadeira batalha não era contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Uma nuvem clara de incertezas começou a se dissipar sobre os presentes. Naquele momento de oração, os murmúrios de angústia foram substituídos por um novo som. A voz de Deus alcançando aquele grupo com consolo e orientação. Se os siquemitas nos atacarem, não temam, disse Judá sentindo um novo fervor. O Senhor vai adiante de nós. Ele é nosso piloto na tempestade. No entanto, quando o sol estava prestes a se pôr, um fenômeno inusitado ocorreu. A terra começou a tremer levemente sob os pés, e eles se entreolharam, perplexos. Nutriam a esperança de que esse seria um sinal de intervenção divina. Judá percebeu que a natureza em si parecia responder aos clamor de seus filhos. Ao estarem todos reunidos com a atenção no ar como um fio prestes a romper, uma visão se apresentou a Judá, e seus olhos brilharam de compreensão. Portanto, sois como Fares, que não nasceu do homem, mas por propósito divino. O Senhor que estabelece os destinos nos mostrará o caminho correto. Contudo, a vitória prometida ainda podia estar distante, e as paredes de Jericó não haviam desmoronado. O que Tamar e Judá não sabiam era que o conluio dos siquemitas continha algo mais sombrio. Uma sombra pairava, esperando o momento certo para surgir, como um predador na floresta. Uma voz baixava-se por entre os ventos. O que mais o Senhor estava preparando? E naquele momento de expectativa, Judá sentiu que os planos de Deus não eram apenas sobre a batalha material que se aproximava, mas abordavam algo muito mais profundo e espiritual. Dentre as trevas, uma revelação estava prestes a se desvelar. Na próxima luta, não apenas o destino de Judá estava em jogo, mas a própria história da redenção deveria ser moldada através deles. A resposta a aguardava, escondida no coração do divino, onde as promessas são cumpridas de maneiras que os olhos humanos não conseguem enxergar. Quando a manhã seguinte chegou, um novo senso de urgência pairava no ar. Judá despertou novamente com a sombra da batalha se aproximando,
e a luz do sol filtrava-se através das nuvens, como se o próprio Senhor estivesse preparado para falar ao seu povo. A tensão crescia, e o ânimo dos homens que estavam se preparando para a guerra transformava-se em expectativa. Enquanto isso, Tamar, inclinada em oração, buscava discernimento. Estava diante de uma escolha que a toreava entre seu papel como mãe e seu desejo de ser um instrumento de Deus. Pai, dá-me sabedoria, e que o teu Espírito Santo me guie. Ela suplicou. Suas palavras eram sussurros entregues ao céu, mas em seu coração havia um fogo renovado. De repente, uma visão surpreendente tomou conta de sua mente. A figura de uma mulher forte na tradição de Débora estava diante dela. Às vezes, é a voz de uma mulher que Deus escolhe para mover o seu povo. A imagem disse. O encorajamento se misturava ao fardo das responsabilidades de Tamar, que sabia que cada decisão poderia reverberar através das gerações. Judá, por sua vez, convocou seus guerreiros e as palavras de Tamar ressoaram em sua mente. É tempo de ação, não de desespero, disse ele, ao garantir que todos ouvissem a esperança e a força que emanavam do Senhor. Reuniremos nossas espadas e não falharemos. O Senhor é conosco. Seguindo os passos de Judá, os homens inspirados pela fé esculpida em oração, estavam prontos para enfrentar os siquemitas. A atmosfera vibrava com a determinação de um povo que, ungido pela inspiração divina, não se tornaria presa do medo. Assim que o dia avançava, Tamar aproximou-se de Judá. Meu senhor, e se houvesse um meio de apaziguar os siquemitas, antes que o conflito se inicie, o Senhor pode usar um caminho diferente. Judá hesitou brevemente, mas a força da sugestão de Tamar ecoava em seu coração. A ideia teve um peso que rapidamente tornou-se inegável. Se formos prudentes, podemos negociar uma trégua, respondeu Judá, a luz da ideia começando a se acender. Regressarei com as palavras de paz, mas necessidade de honra e justiça guiarão nossas mãos. No entanto, enquanto a cidade se preparava, Tamar percebeu que havia um segredo mais profundo por trás da arrogância dos siquemitas. Ela observou as nuvens se aglomerando no horizonte, uma presença sombria que parecia muito além do entendimento humano. Eu sinto que mesmo com palavras de paz, o Senhor pode preparar um teste maior. O poder do inimigo é impulsionado pela iniquidade, pensou ela. Seu coração se encheu de temor e expectativa, pois no fundo, algo estava prestes a ser revelado. A batalha era tanto física quanto espiritual, e cada ação estava sob a vigilância divina. À medida que Judá partiu, ele avistou um imenso exército se aproximando. Mas não eram somente forças siquemitas que avançavam. Na retaguarda, sombras se moviam, e figuras imortais se faziam notar entre a multidão. Mensageiros do Altíssimo, soldados espirituais cujo propósito era nítido. O que mais o Senhor está preparando? Judá questionava em silêncio, enquanto um súbito temor se apoderava dele. Ele viu que o verdadeiro conflito não estava somente em terras, mas em céus e na terra que se encontrava sob o domínio de Deus. De volta à cidade, Tamar clamou em voz alta: Senhor, revela-nos a verdade oculta, que o Senhor se manifeste no meio de sua gente. E no profundo do seu ser, ela sabia que suas súplicas estavam começando a ser atendidas. Assim, a jornada de Judá e Tamar se tornava uma tapeçaria entrelaçada de fé e revelação. Onde a batalha física se aproximava, a resposta de Deus ainda estava se desenrolando, um mistério maior envolvendo não apenas seus destinos, mas todo o plano soberano de redenção que atravessaria gerações. E o que acontecerá quando a verdade emergir do meio da luta? Que forças divinas estão prestes a ser reveladas? Perguntavam-se em coro as vozes de Judá e Tamar. As crônicas da eternidade aguardavam, e eles não sabiam ainda. Mas o Senhor tinha reservado para eles um desfecho que reverberaria até os confins do tempo. Os ecos da história estavam prestes a se entrelaçar com o propósito divino.
e a revelação de Deus se aproximava como um raiar do sol sobre a escuridão. Enquanto Judá se afastava em direção ao imenso exército siquemita, a atmosfera ao seu redor tornava-se cada vez mais opressiva. As nuvens carregadas pareciam não apenas esconder o sol, mas também as bênçãos do alto. Ele sentiu um peso no coração, a responsabilidade de seu povo pesando sobre seus ombros. Senhor, não nos deixes cair em nossas próprias armadilhas, ele murmurou, buscando orientação em meio ao caos que cada vez mais se aproximava. Do outro lado da cidade, Tamar ora fervorosamente, o ardor de seu clamor subindo como fumaça do altar. As verdades ocultas que ela procurava eram como sombras a dançar, indizendo que algo precisava ser feito além da mera conversa. Pai, ajuda-nos a agir com justiça e não deixar que o ódio prevaleça, dizia em seu íntimo, as palavras ecoando na chamada de Deus por transformação. Nesse instante, um vento inesperado soprou, balançando as árvores, e as folhas começaram a sussurrar segredos antigos. Tamar entendeu que seu apelo não havia sido em vão. A presença de algo sagrado estava prestes a se manifestar. Enquanto isso, em sua visão, as figuras angélicas observavam com um intenso foco. A batalha não era apenas pelas terras, mas pela alma das pessoas, uma luta não visível aos olhos carnais. De volta ao campo de batalha, Judá parou diante do mensageiro à frente do exército siquemita. A aura dele era desafiadora, mas ao mesmo tempo, Judá reconheceu a oportunidade. Estamos aqui por meio de paz, mas não pela fraqueza. Se há um bicentenário de erros entre nós, que possamos dialogar para restaurar a honra e a justiça. Ele declarou com firmeza, a voz ecoando pelas encostas. O líder siquemita cruzou os braços, os olhos cheios de desdém, mas a semente de dúvida começou a germinar em seu coração. Como os homens entre os dois exércitos ponderavam, Tamar se preparava para ser o instrumento de transformação que o Senhor havia revelado. Ela não se contentaria em ser uma mera espectadora. Eu não serei calada diante da injustiça. Senhor, mostra-me o que posso fazer. Sua súplica ardente rompia os céus. Naquela mesma hora, uma luz penetrante irrompeu no templo, enchendo o espaço com um brilho sem igual. A luz não era comum. Ela dançava e pulsava, como se as próprias mãos de Deus estivessem a moldar um novo caminho. Uma voz suave, mas poderosa, ressonou através da sala, chamando Tamar pelo seu nome. Levanta-te, filha de Israel. O momento de agir chegou. Você será a ponte entre os dois povos, a voz que clama por justiça e misericórdia. O coração de Tamar tremeu ao ouvir a instrução divina. Ela sabia que este não era um chamado para decidir por um ou outro lado, mas para agir em nome da justiça divina, que transcendia qualquer tribo ou nação. Sim, Senhor. Eu irei, respondeu, a coragem crescendo em seu espírito enquanto ela se dirigia à saída, pronta para se colocar diante do conflito. No campo de batalha, Judá continuava sua conversa intensa, mas as sombras das iniquidades pairavam pesadas sobre o que poderia ser um dia de paz. As tropas siquemitas pareciam impassíveis, como se esperassem um sinal para se lançar sobre seus oponentes. Mas de repente um grito atravessou a batalha. Tamar se aproxima. Os olhos de todos se voltaram, intrigados, à medida que ela cruzava a linha invisível entre os exércitos. Eu venho em nome da justiça e da misericórdia do Senhor. Sua voz ressoou como um trovão, impedindo a tensão de estourar em violência. Existem legados de nossa história que transcendem a nossa dor. Devemos buscar o que é justo. Logo as nuvens escuras sobre a cidade começaram a se dissipar, como se a própria presença de Deus estivesse começando a se manifestar a favor daquela palavra. Os soldados sentiam a mudança no ar. A esperança começava a brotar onde havia temor. Tamar, a heroína que decidiu não ser apenas uma espectadora, olhou para o céu e viu as sombras angélicas se movendo em apoio, um sinal de que o céu estava afinal ouvindo o clamor da terra.
O momento crucial que dividia a história estava prestes a se revelar. E a pergunta se ressoava em cada coração: como o Senhor, em sua infinita sabedoria, mudará o destino de seu povo? E assim, enquanto a batalha se estagnava em um suspenso anseio, a revelação final daquilo que Deus tinha planejado se aproximava, trazendo com ela promessas de alerta e redenção para as gerações futuras. Enquanto o clamor de Tamar ecoava pelo vale, um silêncio sobrenatural tomou conta do ambiente. As vozes de soldados e, ao longe, os murmúrios do exército siquemita se calavam, como se soubessem que estavam diante de algo maior do que suas disputas. A fé de Tamar era como um fogo aceso na escuridão, e Judá, ao ouvir sua declaração, sentia que a própria essência de Deus estava a guiá-lo. «Seja a sua voz a luz que nos guie», exclamou Judá, sentindo a força nas palavras de Tamar. «Estamos aqui para buscar a paz, que a justiça do Senhor seja o nosso fundamento». Mas o líder siquemita, mesmo vulnerável diante da potência da mensagem de Tamar, ainda permanecia cético. O orgulho e a história de inimizade pesavam sobre seus ombros. «Como podemos confiar em vocês, os filhos de Jacó?» Ele gritou, sua voz firme como uma rocha, mas seu olhar começava a tremer. Tamar, percebendo a resistência em seu coração, avançou com compaixão. «Não vem de nós a confiança, mas da fidelidade do Deus de Israel. Um Deus que nos chama não apenas a seguir suas leis, mas a praticar a misericórdia». Enquanto suas palavras fluíam, uma névoa suave começou a surgir pelo vale. Era como se a própria presença de Deus se materializasse, fazendo com que os corações endurecidos ficassem ligeiramente amolecidos. Os soldados, embora tensos, mal conseguiam desviar os olhares fascinados entre si. E assim, de um canto distante, um velho profeta, conhecido por muitos como um homem sábio, começou a avançar em direção ao centro do campo. O manto que o envolvia mapeava a vida de quem já havia visto muitas batalhas, mas hoje vinha com a esperança de unificar. «Filhos de Israel e Siquém, escutem a palavra do Senhor. Na mesma medida que você mede, lhe será medido». Lucas 6:38. A justiça do Senhor nunca se afasta de seus filhos que deliberadamente buscam a paz. Essas palavras pareciam trazer um novo espírito. Judá assentiu ligeiramente, recordando as promessas de Deus que havia herdado. Ele sabia que o Senhor sempre tinha um plano, mesmo nas sombras do desespero. A coragem de Tamar e o profeta despertaram algo latente em seus corações, mas o céu, ainda em tempestade, não cedia completamente. A batalha entre luz e trevas seguia, e tanto o exército de Judá quanto o de Siquém estavam prestes a ser testados. O mensageiro do Senhor sussurrou espiritualmente a Tamar um novo propósito. «Fale não apenas com palavras, mas com ações. A verdadeira paz vem da transformação do coração». Por um instante, os olhos de Tamar brilharam com sabedoria sobrenatural. Sejamos a esperança que clama por justiça, mas também pelo perdão, pois no perdão encontramos a verdadeira libertação. Seu espírito forte e decidido emanava com um poder que desafiava o ciclo de ódio que havia permeado por anos. Judá se virou e passou a olhar para seu povo. Com um gesto amplo, ele começou a reunir os líderes, todos agora dispersos na incerteza. «Vamos ser os arquitetos de um novo pacto. Vivamos de acordo com os caminhos do Senhor, e não como homens carnais. Que a nossa tribo seja um eco de unidade». O vento soprou novamente, e as nuvens, embora ainda pesadas, começaram a mostrar as cores do pôr do sol, como se o próprio céu estivesse respondendo à súplica de Tamar. Uma nova esperança, uma luz delicada, começava a romper a escuridão. Mas antes que pudessem celebrar essa revelação divina, nuvens mais negras e tempestuosas começaram a se formar à distância. O som de uma trombeta, ecoando de um lugar indefinido, cortou a noite calma. Não é a batalha que se aproxima, mas a juízo do Senhor que pedimos. Ecoou a voz de um homem junto ao exército siquemita. Os ânimos agitaram-se novamente,
e a dúvida ressurgiu. Tamar olhou para o céu buscando resposta. Sua fé estava em construção, mas os alicerces eram desafiados como nunca. O que o Senhor requeria? Como os dois povos poderiam encontrar paz diante da sombra que se avizinhava? A batalha espiritual estava longe de seu fim. Um novo plano divino, mais profundo e complexo, começava a se entrelaçar em seu meio. E a pergunta que agora pairava nos ares era: será que, enquanto buscam justiça, o verdadeiro propósito de Deus se revelará? Assim, o desfecho do dia tornava-se um prenúncio das promessas a serem cumpridas. E a jornada de Tamar e Judá, agora entrelaçada, se conduzia a um destino repleto de mistério e propósito, aguardando a certeza do desfecho divino que ainda estava por vir. Enquanto as nuvens pesadas carregavam sobre o campo de batalha, a tensão começou a se intensificar. Judá, de pé entre seus homens, sentiu o pulsar de um destino maior em suas veias. O sol, já baixo no horizonte, iluminava a cena com um brilho dourado, como se quisesse abençoar aquele momento de conflito e esperança. Naquele instante, ele lembrou-se das promessas feitas a seus antepassados, sussurradas pelo próprio Deus. A sua linhagem será como as estrelas do céu, pensou, reconhecendo que a luta não era apenas por suas vidas, mas por algo eternamente significativo. Enquanto isso, Tamar, guiada por uma coragem divina, permanecia firme em seu lugar. Suas palavras ainda ecoavam no coração do povo, mas a dúvida já começava a dissipar-se à medida que o espírito de unidade se instalava lentamente. As vozes de um só povo são sempre mais fortes do que as vozes de muitos. Assim, ela se dirigiu a Judá, que olhava para os soldados siquemitas, bem como seus próprios, já preparados para o combate. Meu senhor, antes de qualquer ação, precisamos renovar nossa comunicação e buscar um entendimento. Será que não podemos fazer um caminho de paz, mesmo diante de tamanha adversidade? Judá virou-se, impressionado com a determinação de sua esposa. Você está certa, Tamar. Que o Senhor nos conceda sabedoria para agir neste momento. E, com aquele clamor no coração, ele decidiu que não só a força das armas seria usada, mas que a diplomacia poderia abrir novos caminhos. Ele levantou a voz, direcionando-se a ambos os exércitos. Se há algum que se levanta pela paz, que se manifeste. Hoje, não lutaremos apenas por nossas terras, mas por um futuro onde nossas gerações possam coexistir. A resposta foi um murmúrio de hesitação. Alguns guerrilheiros siquemitas começaram a sussurrar entre si, e uma inquietação manifestou-se entre os soldados de Judá. Mas a voz de Tamar, autêntica e firme, permeou o silêncio. Nós não precisamos carregar o peso de nossos antepassados. O destino não precisa ser escrito em sangue. Um murmúrio de compreensão começou a se espalhar, e Judá sentiu o coração pulsar em resposta àquela união que se formava. Havia algo maior em jogo, um plano divino invisível que os guiava para um futuro melhor. Se formos a voz da redenção, podemos gerar uma nova história. À medida que a clareza emergia nas mentes de muitos, o líder siquemita se aproximou curioso. Havia um grande peso em seus olhos, e ele se manifestava ao escutar a coragem e a compaixão que emanavam de Tamar e Judá. Se vocês falam de paz, que assim seja, mas que a verdade esteja no meio de nós. A honra é como uma corrente de ouro, e manteremos nossos juramentos. Judá então sentiu que a combinação de suas vozes, a fatia entrelaçada de compaixão e determinação, começava a rendê-los unidos. Então que busquemos os caminhos da justiça, porque entre a dor do passado e a esperança do futuro, o Senhor é nosso juiz. No entanto, no horizonte, uma nuvem escura ainda persistia, prenunciando a batalha que desejava e temia. Deus, com sua autoridade suprema, parecia observar o desenrolar dos eventos, um plano misterioso começando a tomar forma nas mentes e corações dos homens. Com a tensão ainda no ar, os dois lados agora estavam em um impasse.
O futuro da relação entre Judá e os siquemitas dependia da sabedoria que viriam a decidir seguir. Então, em uma oração fervorosa, Tamar colocou seu coração diante de Deus. Senhor, guia-nos através deste momento. Que suas promessas sejam manifestas e que os muros da inimizade sejam quebrados. E em resposta, como um forte sopro, uma luz brilhante irrompeu no céu, ecoando na consciência de todos ali presentes. Estou entre vocês. Soou como um trovão na mente de Judá e Tamar, fazendo com que sentissem a presença do Altíssimo envolvendo-os. Os guerreiros, temendo os raios divinos que cruzavam o céu, começaram a ver seus próprios preconceitos desmoronarem. A compaixão que havia se infiltrado nos corações ganhou vida, e a atmosfera, antes pesada, estava agora repleta de esperança e expectativa. E assim, o que era um campo de batalha se transformou em um terreno sagrado, onde se ergueriam novas promessas. A voz que ecoava não falava apenas de guerra, mas de redenção. E enquanto as sombras e as luzes dançavam entre si, uma nova aurora começou a despontar nas vidas do povo de Judá e de Siquém. Mas com a luz, a pergunta persistia: quais caminhos o Senhor ainda trará à vista, à medida que as histórias se entrelaçam e que um futuro glorioso aguarda aqueles que ousam crer na sua promessa? No desenrolar daquele dia, novas revelações se aproximavam, trazendo consigo o sopro da vontade divina de um Deus que trabalha por meio de sua criação.